todas as vezes que eu, Vitor, tentei resolver as coisas com a força do meu próprio braço, eu me dei mal. Salve, salve galera, aqui quem fala é Vitor Ribeiro, e aí, vamos falar de você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu falei que eu iria voltar e voltei, e a gente vai até o fim com esse canal agora. Não tem preguiça, não tem deixar de gravar, nós vamos gravar, não importa o cenário, eu tô aqui no quarto da minha filha, não importa, nós vamos gravar onde estiver, vamos entrevistar pessoas, a gente vai trazer conteúdo para esse canal. E um dos conteúdos que eu gostaria de trazer para vocês há muito tempo eu venho namorando, é a gente destrinchar provérbios, é a gente pegar provérbios, começar a ler provérbios e a gente extrair o máximo de informações que a gente consegue aqui desse livro fantástico. Por quê? Cara, principalmente para nós que somos jovens, Provérbios é um livro fora do comum. Se a Bíblia tivesse apenas provérbios, se a Bíblia toda fosse só provérbios, ainda assim nós teríamos inúmeras coisas fantásticas sobre Deus, sobre como viver no dia a dia. E o que eu gosto de provérbios, cara? Que provérbios, ele traz conselhos práticos, coisas que foram escritas há milhares de anos atrás, consegue ser bem atual nos dias de hoje, sabe? Eu vou tentar fazer com vocês o seguinte, cada vídeo a gente fazer um capítulo de provérbios, a gente coloca isso numa playlist chamada, sei lá, Dose de Sabedoria ou Devocional de Provérbios. A gente pensa aí, você que estiver acompanhando, quiser ajudar no nome, e a gente coloca numa playlist, não tem problema. É bom que a gente vai estudando aí, sempre que a gente precisar, a gente volta nesses vídeos e assiste esses vídeos, porque eu tenho certeza que o Senhor vai comunicar muita coisa com a gente aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre Provérbios capítulo 1, versículo 7. E esse versículo ele é fantástico. Dá uma olhada. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Cara, quantas vezes eu, Vitor, fugi disso daqui? Olhava as escrituras na minha mesa, no meu escritório, eu sempre coloco ela na Bíblia, olhava na Bíblia, e o Espírito Santo me incomodava, você tem que ler. Você precisa mergulhar nisso daqui hoje. Quantas vezes eu fugi porque eu sabia que eu ia encontrar uma sabedoria que iria me levar para longe do pecado. Mas, naquele momento, eu estava preferindo o pecado do que uma intimidade com Deus. E eu tenho certeza que se eu estivesse numa sala e vocês estivessem aqui e eu perguntasse isso para vocês, todo mundo ia falar que também em algum momento aconteceu isso. Mas o versículo ele é muito claro em dizer que os insensatos, eles desprezam a sabedoria e o ensino. E, cara, sendo bem clichê, se a gente quer viver uma vida extraordinária diante de Deus, e quando eu falo extraordinária, não é carro do ano, não é emprego do ano, não é você fazer um 6 em 7, não é você ser o maior na rede social, não. Extraordinária no sentido de ter paz, cara. Paz que excede todo entendimento, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você ser bem sucedido no seu trabalho, você ser um bom pai, você ser um bom marido, você ser um bom filho, enfim, você ser um bom adolescente, jovem, criança, adulto. Cara, se a gente quer ser excelente em Jesus, a gente precisa mergulhar nisso daqui, a gente precisa ler provérbios. Uma vez eu vi uma pregação do Hernan Dias Lopes, um pregador muito conceituado do nosso meio, e ele falou que o problema da nossa geração é que a nossa geração consegue encher estádios, mas a nossa geração não consegue ser constante. A nossa geração não tem prazer pelas escrituras, a nossa geração não tem prazer na palavra. E o que falta em nós é termos prazer na palavra, e a gente não negociar isso daqui. Tem um vídeo de um cara que ele fala assim, eu não entendo como que as pessoas elas sabem ler e elas não leem a Bíblia. E aí ele fala assim, eu não sei ler. E ele fala, eu peço para o Espírito Santo ele revelar para mim o que está escrito aqui. Ele falou, meu sonho era saber ler para eu ler a Bíblia. O meu sonho era saber ler para eu ler a Bíblia. E quando eu vi esse vídeo me chocou. É um vídeo muito famoso, com certeza você já viu. Porque a gente tem centenas de Bíblias na nossa casa, cara. A gente tem centenas de Bíblias na nossa casa. E quando você vai conversar com um jovem, ou sei lá, com um adulto, etc., sobre alguns erros que essas pessoas cometem no dia a dia, a gente vai olhar e falar assim, cara, mas já estava escrito aqui que não era para você fazer. Já estava escrito aqui como você tinha que fugir disso. Olha o que o versículo 22 do capítulo 1 vai dizer. Até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade? E vocês zombadores, até quando vocês terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Versículo 23. Deem ouvidos à minha repreensão
Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. A paciência de Deus com a gente é algo absurdo, é algo sobrenatural. Desde o princípio de tudo, se você pega a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que é Deus tentando restaurar o relacionamento dele com a sua criação. É Deus tentando restaurar o relacionamento dele com o seu povo. E o seu povo insiste em fazer isso daqui, em desprezar o conhecimento. Insiste em viver a vida com a força do seu próprio braço. Todas as vezes que eu, Vitor, tentei resolver as coisas com a força do meu próprio braço, eu me dei mal, eu quebrei a cara, eu fiz besteira. O que eu vejo hoje é que falta em nós coragem para admitir que a gente precisa disso daqui. Falta um pouco da nossa juventude, né, do ser humano, deixar um pouquinho o ego de lado e falar, cara, eu preciso disso, eu dependo disso, sem isso daqui eu vou morrer. Todas as besteiras que eu fiz até hoje foi porque eu não levei em consideração o que as escrituras falam. Todos os erros que eu cometi até hoje foi porque eu não tive uma dose de sabedoria com Cristo. Se a gente levasse em consideração isso, eu tenho certeza que a gente erraria menos. Tem um texto nas escrituras pra gente fechar, que se eu não me engano tá em Jeremias, que o povo de Israel, ele fala bem assim, a gente andou pelo deserto, a gente foi para as festas, a gente ouviu as músicas, mas a gente não se agradou disso. Jeremias capítulo 3, versículo 21. Nos lugares altos se ouve uma voz, o pranto e as súplicas dos filhos de Israel, porque eles perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltem, filhos rebeldes, eu curarei as suas rebeliões. Mais uma vez, Deus tentando restaurar o relacionamento com a sua criação, que já tinha traído ele inúmeras vezes. Eis-nos aqui, vamos ter contigo, o povo está falando. Na verdade, não passa de ilusão o que vem das colinas. O barulho que vem das montanhas, na verdade, a salvação de Israel está no Senhor, nosso Deus. Ou seja, um povo que decidiu viver a vida com a força do seu próprio braço, com o seu próprio achismo, ele olha para Deus, Deus falando, volta para mim que eu vou curar vocês e restaurar todas as coisas. O povo tá falando bem assim, tudo bem, a gente foi, a gente viveu tudo que tinha para viver, mas não passa de ilusão. E se você perguntar a um jovem novo convertido que viveu a vida para festas, para baladas, para qualquer coisa, nesse sentido que não seja agradar a Deus, ele vai falar bem assim, tudo não passa de ilusão. Para que eu preciso viver isso, essas coisas ruins, esses dias maus, para lá no final eu concluir que o dia foi mau? Para quê? Não tem necessidade. Eu espero você no capítulo 2 de Provérbios. E, cara, eu tenho certeza. A gente pode começar essa jornada aqui com 100 pessoas. Se a gente terminar com 2, 3, não tem problema. Mas eu sei que no final da jornada de 31 dias de Provérbios, nós seremos outras pessoas. Nós iremos amadurecer de uma forma incrível. Eu tenho certeza disso. E se a gente colocar em prática todos os dias, vai ser ainda mais estrondoso o que as Escrituras e o Espírito Santo vai moldar dentro de nós. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não deixe de se inscrever no canal, você que não é inscrito. Não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que você ama. Até a próxima. Valeu e tchau.